Boa noite a todos. Hoje, 24 de novembro de 2025, um prazer aqui bastante grande receber a todos. Estamos dando início a mais uma reunião mensal das comissões de Direito Digital, Tecnologia e Inteligência Artificial e da Comissão de Privacidade e Proteção de Dados. Sejam todos muito bem-vindos, né? Hoje vamos ter um tema aí bastante desafiador para as nossas palestrantes, que é justamente falar um pouquinho, né, sobre esse universo que não é tão lógico, né, não é tão linear, né, não funciona de forma tão intuitiva, né, que é da computação quântica, né, dos princípios e como é que ele interage aí com o direito, né? Então, sejam todos muito bem-vindos. Queria passar a palavra aí para a Viviane para as palavras iniciais e a gente começar a nossa apresentação hoje. Obrigada, Paulo. Boa noite, pessoal. Obrigada pela presença. Obrigada, Inês e Jane, por aceitarem esse desafio, né, de falar sobre esse assunto. Estudaram bastante, né? Estou curiosa aí, porque parece que é uma coisa que está tão distante e não está, né? Como a gente estava falando na introdução, né? Então, excelente apresentação aí para vocês. Podemos? Sim, sim, a palavra está com você, Inês. Tá? Obrigada, Viviane não obrigada, falou pessoal. oficialmente. Obrigada aos presentes, boa noite. Quando vocês entraram, nós já estávamos falando, só fazendo um comentário sobre o termo computação quântica, né? Então, de fato, a apresentação começa agora mesmo, tá? Eu vou, antes de iniciar a apresentação, fazer uma provocação. Para vocês só pensarem, depois a gente fala, quando vocês ouviram o termo quântico em suas vidas, né? Em algum momento, se vocês ouviram, se é algo recente, eu não sei se por conta das minhas pesquisas o algoritmo tem me mandado muita sugestão de material e eu tenho visto assim as coisas mais absurdas possíveis, desde gente já vendendo a computação quântica, algo que a gente sabe que tem limitações enormes, né? Até para as grandes empresas. Então, eu vou perguntar para vocês quando vocês ouviram, se vocês já tinham contato já tiveram contato com esse universo, se já estudaram a respeito. Eu vou começar uma apresentação e, como eu falei, ele é um pouquinho assim complexa. Eu peço, aqui, eu acho que assim, eu peço que vocês me interrompam, se for o caso, tá? Me façam perguntas. Eu vou fazer uma perguntinha técnica no momento. Vocês estão vendo a apresentação inteira? Vocês estão vendo algum comentário? Porque eu fiz algumas observações para poder apresentar para vocês. Você pode me Tá falar? ok. Não, tá ok. Tá Ok. ok? Só o Sem os vídeo. meus comentários, né? Porque são Sim. notas mnemônicas que me remetem a algumas coisinhas. Vamos lá. O termo quântico, ele vem do latim quantum, que é quantidade, tá? Em 1900, um pesquisador, Planck, ele entendeu que a energia ela não é fluida, ela é formada por pacotes de energias. Em 1905, Einstein, ele fala também sobre pacotes de luz, que também a luz não é contínua, mas ela é formada por fótons, né? Então, a luz brilha, a gente vai revisitando, isso é só uma introdução mesmo, a gente vai revisitando isso no decorrer da apresentação. Na sequência, Pauli, Bohr, Heisenberg e Schrödinger, se eu estiver falando a pronúncia correta, é alemão, eles começam a estudar as coisas, o estudo das coisas muito pequenas, a interação entre os átomos e o mundo microscópico. Voltando lá para o nosso banco de colégio, é mais ou menos falar sobre o spin dos elétrons, que os elétrons rodam. Então, é o estudo das coisas muito pequenas. Então, a partir desse momento, no início do século passado, a gente tira o foco, sai o foco da física dos elementos, a física dos movimentos, a física clássica, e entra o foco no movimento dos elétrons, a reação das moléculas, a luz interagindo com a matéria e processadores de computadores. Outras disciplinas passaram a usar os termos quânticos, já que no nosso universo, se tudo é feito de átomo, então todos os átomos devem obedecer às leis quânticas. Em computação, a gente fala em transistor, né? Eu vou visitar isso no decorrer da nossa apresentação. O transistor, basicamente, ele é um interruptor ligado ou desligado, 0 e 1, e para um computador funcionar é preciso ter o controle desses interruptores, né? A gente teve uma evolução muito grande
Quando nós tivemos os supercondutores, a gente teve o silício ajudando a controlar a movimentação desses transistores, desses interruptores, e agora a gente vai ter então um novo salto. Os processadores atuais, eles têm cerca de bilhões de transistores. E nesse mundo microscópico, um mesmo transistor pode estar ligado e desligado ao mesmo tempo. Ou seja, o elétron ele já não é mais sim ou não, ele não é mais 0 e 1, né? Na verdade, não é o elétron que liga esse transistor, liga esse interruptor, mas o elétron ele se comporta como uma onda, tá? No decorrer da nossa apresentação, espera um pouquinho que estou tentando mudar o slide. Mudou? Índice? A gente vai percorrer, então, o conceito de computação quântica, aplicações da computação quântica já atuais no nosso cotidiano, limitações de aplicabilidade, projeções para o futuro e os impactos jurídicos. Afinal, essa é uma apresentação para a OAB, né? Então, a gente vai ter que finalizar a respeito disso. A princípio, o que é computação quântica? A computação quântica ela usa as leis de mecânica quântica para resolver problemas mais rápidos que os computadores tradicionais. Ela se baseia nos princípios da mecânica quântica que descrevem o comportamento de partículas minúsculas. No mundo quântico, partículas podem estar em múltiplos estados ou locais simultaneamente, que é a superposição, permanecer conectadas mesmo à distância, que seria o emaranhamento, vamos revisitar tudo isso, e seu estado só é definido pela medição. Computadores tradicionais, como eu falei, eles usam bits, que é 0 ou 1, processados os estados, processando estados um por vez. E computadores quânticos usam qubits, que é bits quânticos, né? Que eles podem ser 0 e 1 simultaneamente, permitindo analisar várias possibilidades ao mesmo tempo. E numa metáfora, bit é olhar para uma roupa e depois para outra roupa. E o qubit é olhar para as duas ao mesmo tempo. Tem um estudo, né, um cálculo que fala o seguinte, que se você jogar 1 milhão de nomes num computador tradicional, ele vai precisar fazer 500 mil tentativas, aproximadamente, para poder chegar num número, no seu nome correto. Vamos supor que você esteja procurando o seu nome numa lista de 1 milhão de nomes, ele vai tentar 500 mil vezes. Numa ideia do computador quântico, ele vai vibrar o seu nome de uma forma diferente, a ponto de que com 500 tentativas ele consegue acertá-lo. Ou seja, ele tem uma capacidade muito grande, né? Como vocês puderam ver. Como a computação quântica se relaciona com a mecânica quântica, né? Já que a gente está falando de coisas um pouco diferentes, mas a computação quântica ela usa elementos, os fundamentos da computação quântica. A computação quântica existe porque ela se baseia nas propriedades da mecânica quântica. São os três elementos. Primeiro, a superposição, que eu falei. Uma partícula pode estar em vários estados ao mesmo tempo. Num computador quântico, o qubit pode ser 0 e 1 simultaneamente, permitindo cálculos paralelos. Na introdução, eu havia falado sobre o movimento de ondas, como uma onda interfere na outra e ela pode gerar um resultado múltiplo, tá? Como eu falei, é uma matéria um pouco difícil de trazer para o nosso estado atual, mas é isso que eu estou tentando fazer. O emaranhamento. Duas partículas podem ficar conectadas mesmo distantes. Os qubits emaranhados funcionam como uma equipe. Alterar um afeta o outro instantaneamente, aumentando a capacidade de processamento, então. E a interferência. Ondas podem se somar ou se cancelar. Algoritmos quânticos usam interferência para reforçar respostas corretas e cancelar as erradas, combinando amplitudes positivas, negativas ou complexas. Aplicação da computação quântica no cotidiano. São estratégias e investimentos de empresas e potências globais em computação quântica. Exemplos de problemas que a computação quântica soluciona. Ela pode simular a ação de medicamentos no corpo, como eu falei lá no início, que outros ramos, não só a mecânica, não só a física quântica, não só a computação, se utiliza das leis da física quântica, porque já que estamos falando de átomos, a menor partícula, estamos falando de elétrons, né? As menores partículas que formam o universo todo, então todas as partículas vão ter que se submeter às leis da física quântica, né? Então, a gente está falando agora de biologia. Ela simulação de medicamentos no corpo, prevê comportamento de moléculas,
testa novos materiais sem fabricá-los, cria sistemas de segurança impossíveis de invadir, otimiza rotas com centenas de variáveis. E por que isso? Porque esses problemas, como eu falei para vocês, eles têm milhares ou milhões de possibilidades simultâneas, inviáveis para os computadores tradicionais. Na computação quântica, a computação quântica, na verdade, ela foi criada para lidar exatamente com esse tipo de complexidade. Por isso, governos e empresas investem bilhões, já que vai ter um impacto direto na economia. Isso é real, isso está acontecendo agora, né? Traz impacto na economia, na saúde, na segurança e na tecnologia. Vamos ver, os Estados Unidos, eles possuem um programa nacional de iniciativa quântica, que coordena investimentos, financia pesquisas, apoia empresas como Google, IBM e a Microsoft. A NASA e Departamento de Energia dos Estados Unidos impulsionam aplicações em defesa, sensores e redes quânticas. O Google, ele pretende ter um computador quântico comercialmente útil até 2030. A gente já vai falar sobre essas limitações, tá? Ele já criou um processador, que é o Sycamore, desculpa, tá? Sycamore. Ele trabalha com a NASA em otimização de rotas e combustível. A IBM já publicou um roadmap até 2033, e ela lançou um processador de 1121 qubits já em 2023, desenvolve máquinas de 100 mil qubits e oferece acesso via nuvem e trabalha com hospitais e indústrias químicas. A Microsoft tem o Azure Quantum, ela cria um ambiente híbrido entre computadores clássicos e computadores quânticos. E na verdade, assim, ela já atende empresas, já tem esse atendimento de empresas de logística, energia e automação. A NASA usa computação quântica para planejar rotas espaciais, reduzir combustível e calcular trajetórias. Aqui uma observação: negar a computação quântica, negar o mundo quântico, é a mesma coisa que negar a visita do homem à Lua. É algo como, será que isso é verdade? Sim, eu não vou entrar em questões filosóficas agora, mas a computação quântica já existe, tá? Falta pouco para a gente ter que lidar com ela. A União Europeia, ela objetiva integrar a comunicação quântica em governos e bancos até 2035. Ela já criou um programa, o Quantum Flagship, com bilhões de investimentos. Projetos incluem sensores médicos quânticos, comunicação inviolável, simulações químicas, materiais de precisão atômica e novas formas de energia. A China construiu a primeira rede quântica segura de longa distância, que tem 2.000 quilômetros, lançou o primeiro satélite de comunicação quântica e mantém grandes laboratórios e já usa a comunicação quântica em bancos e sistemas em larga escala. O Brasil, ele ainda não acompanha, obviamente, o ritmo dos Estados Unidos, nós não temos laboratórios para isso nesse momento, não acompanha o ritmo desses países que eu citei, Estados Unidos, China, Europa, mas possui grupo de pesquisa e iniciativa isolada. Não tem um programa nacional unificado, nem investimentos contínuos, e a maior parte das pesquisas ocorre em universidades e geralmente com recursos muito limitados. Redes como o INCT, de sistemas quânticos, ajudam na formação, mas não criam infraestrutura comparável a laboratórios internacionais. Bom, no cotidiano, e agora em setores específicos, em saúde e medicamento. Empresas como a Pfizer e a AstraZeneca usam computação quântica para simular moléculas complexas e acelerar o desenvolvimento de novos medicamentos, já que computadores tradicionais têm limitações nessas simulações. Carros elétricos, baterias e novos materiais. Então, montadoras como a Toyota, Volkswagen, BMW, Mercedes-Benz já pesquisam computação quântica para criar bateria melhor, material mais leve, otimizar tráfego. A própria Volkswagen já testou rotas otimizadas em Lisboa com redução de congestionamento. Segurança digital, criptografia quântica. A criptografia quântica gera chaves extremamente seguras e já estão em testes em bancos, hospitais, tem pesquisa em países como a Suíça, Reino Unido, Japão, com participação da Toshiba, e ela deve se tornar mais comum nas próximas décadas. Logística e transportes. Empresas como DHL, Volkswagen, Airbus testam tecnologias quânticas para otimizar entregas, organizar containers, economizar combustível e planejar rotas internacionais. A maioria das aplicações ainda está em piloto e provas de conceito. Em relação a clima e agricultura, pesquisadores usam computadores quânticos para melhorar a previsão climática, prever secas, enchentes, otimizar irrigação e reduzir desperdícios. IBM, Google, universidades e governos trabalham com modelos climáticos e agrícolas baseados na computação quântica.
Energia, petróleo, gás e renováveis. Empresas como Exxon, Shell, Chevron, Siemens exploram tecnologia para descobrir novos materiais, simular processos químicos e otimizar a energia renovável e refino. As iniciativas ainda estão em pesquisas ou em teste piloto. Agora, limitações ainda no dia a dia. Na tecnologia, na verdade, a computação quântica é uma tecnologia ainda bem distante do nosso cotidiano. Apesar de já existirem produtos baseados na mecânica quântica, computadores e redes quânticas avançadas ainda não fazem parte do nosso dia a dia, porque eles são extremamente frágeis e difíceis de operar. Os qubits, eles pedem informação com qualquer interferência. Calor, vibração, luz, ruído, campo eletromagnético, imperfeição do material. Essas máquinas precisam funcionar em câmaras de quase menos 273 graus Celsius ou centígrados, o que vocês preferirem denominar, que é o zero absoluto ou zero Kelvin, né? Então, não sei se eu trago alguns elementos do nosso estudo, do nosso ensino médio, do nosso colegial, que traz esse tipo de informação, né? Então, a física naquela época a gente conseguia conceber de uma forma mais concreta. Agora, entender a física quântica é um pouco mais difícil por conta dessa possibilidade que a física quântica traz. Enfim, ela é uma tecnologia muito cara. Vocês sabem que chegar no zero absoluto é algo que só grandes laboratórios conseguem, né? Então, é uma tecnologia cara, complexa e restrita a laboratório. Erros e pouca escala. Computadores quânticos ainda cometem muitos erros. Para serem realmente úteis, eles seriam necessários milhares ou milhões de qubits estáveis. Mas os sistemas atuais eles operam com cerca de 50 a 1000 qubits e muitos deles ainda são ruidosos e instáveis. Não serve para tarefas comuns, eles não são bons ainda para atividades como, do cotidiano como navegar na internet, editar vídeos, usar aplicativos, rodar uma inteligência artificial convencional. Seu uso é vantajoso apenas para áreas específicas, como já falei, simulações de moléculas, materiais complexos, otimização em certos tipos de criptografia. O estágio inicial da tecnologia, que nós falamos lá no início. A computação quântica ela está numa fase equivalente à internet dos anos 90. Ela funciona, mas apenas em ambientes especializados, ela é cara, limitada, pouco acessível e muitas promessas ainda são experimentais e sem retorno comercial garantido. Agora eu vou falar sobre a limitação das empresas, porque a gente tem essa dificuldade ainda. Tem um custo extremamente alto, os computadores quânticos exigem câmaras de resfriamento enorme, materiais especiais, muita energia, equipe altamente especializada, tornando inviável que uma empresa tenha máquinas próprias. Hoje, o acesso ocorre principalmente via nuvem, pagando pelo tempo de uso. Tem falta de padronização, então cada empresa usa uma tecnologia diferente para criar esses qubits. Algumas usam supercondutores, outras usam íons presos, fótons, otimização quântica, o que impede uma padronização e dificulta a integração, escala e compatibilidade entre os sistemas. Escassez de profissionais especializados, a área exige especialistas em física, matemática, computação e engenharia, o que limita a pesquisa de expansão comercial. Os algoritmos ainda são instáveis e pouco eficientes. Mesmo em laboratórios avançados, os algoritmos podem ser lentos, instáveis, consumir muitos recursos e nem sempre superam métodos clássicos eficientes. O uso empresarial ainda é experimental. A maioria dos projetos corporativos é piloto, pesquisa em pequena escala, com pouco retorno. Conclusão: o uso empresarial da computação quântica enfrenta barreiras de alto custo, fragilidade, falta de padrão, necessidade de especialista, maturidade tecnológica insuficiente, impedindo essa adoção nesse momento. Aqui nessa foto a gente está vendo a torre de um dispositivo feito com discos de cobre conectado por fios brilhantes e tubos de vácuo, que é uma ilustração do conceito de computador quântico. Isso não é pequeno, isso é enorme, é uma sala inteira, né? Então, essa é a limitação do dia a dia para as empresas. Aplicações futuras. Computadores quânticos podem resolver problemas extremamente complexos, simulações químicas, otimização logística, análise de grandes volumes de dados, e eles ainda estão em fase experimental devido à alta sensibilidade dos qubits, necessidade de infraestrutura muito especializada. Internet quântica.
Ela pode oferecer comunicação altamente segura por meio do emaranhamento e criptografia quântica. Ela não é totalmente inviolável, mas torna as interceptações muito sensíveis, muito difíceis. A tecnologia ainda está em desenvolvimento e em testes piloto. Sensores quânticos podem medir fenômenos com precisão muito maior do que sensores clássicos. Futuras aplicações incluem detectar mudanças ambientais em níveis molecular, monitorar recursos naturais, localizar minerais, identificar sinais precoces de algumas doenças e atualmente estão em fase de pesquisa e protótipo. Áreas em que a computação quântica pode transformar o futuro. Ela permite simular moléculas complexas que computadores clássicos não conseguem, pode acelerar a descoberta de novos medicamentos e tratamentos personalizados, individualizados até. Potencial para reduzir anos de pesquisa para poucos meses em terapias para doenças como câncer, Alzheimer e doenças raras. Em relação à segurança digital, ela pode quebrar códigos de criptográficos atuais, exigindo a partir de então novas formas de segurança. Também possibilita criptografia quântica muito mais robusta. Aplicações ainda em testes em laboratórios e rede piloto também. Em relação ao clima, agricultura e meio ambiente, simulações quânticas podem melhorar previsões climáticas e otimizar a irrigação. Ajuda a reduzir desperdícios e aprimorar o planejamento ambiental. E um futuro potencial é a agricultura mais eficiente e menor impacto ambiental. Em relação à economia, logística e transporte, como já falei, ela otimiza rotas, estoques, custos, transporte, tráfego urbano. Empresas testam aplicações para melhorar a eficiência e reduzir custos. O impacto no futuro, serviços mais rápidos, preços menores, cidades mais organizadas, é o que a gente sonha, né? Novos materiais e tecnologia. Ela pode simular baterias, simular materiais difíceis de estudar hoje, avanços potenciais, baterias melhores, veículos mais leves, que é o estudo da Volkswagen que eu já citei, né? Energia solar mais eficiente, novos plásticos biodegradáveis, construções sustentáveis e aplicação ainda em desenvolvimento, mas com grande potencial inovador. Impactos jurídicos, aqui a gente entra especificamente na nossa área, né? Impacto jurídico da tecnologia quântica. A gente vai ver que o maior impacto aqui, a gente já tem problemas da propriedade intelectual. A tecnologia quântica, ela gera desafios jurídicos inéditos devido à sua complexidade e aplicações ainda experimentais. Então, ela envolve novos materiais, novos dispositivos, algoritmos, comunicação, sensores quânticos. Então, afeta áreas como privacidade, segurança digital, uso empresarial. Então, o direito precisa lidar com essas disputas, principalmente sobre propriedade, como eu falei, regulamentação e impactos sociais. Na propriedade intelectual, parece que é o setor jurídico que, pelo menos agora, está sendo mais afetado. A corrida por liderança tecnológica aumentou o número de patentes e litígios, então, casos reais. A Nanoco é uma empresa que ela desenvolve novas tecnologias nano, né? Pequenas. Então, teve aí uma disputa com a Samsung entre os anos de 2020 e 2023, e essa disputa foi justamente sobre patentes de quantum dots. Ela terminou num acordo. E aí nós temos novamente um novo litígio, agora Nanoco com Nanoco, né, como vocês quiserem pronunciar, com a LG, que é de 2025, é uma nova ação sobre a mesma tecnologia. Então, o órgão americano que regula essa área, né, ele recebe contestações envolvendo patentes quânticas, discutindo validade, escopo e clareza técnica. O aumento do litígio ocorre principalmente por tentativa de monopólio tecnológico antes da maturação do mercado, quer dizer, está muito difícil ainda da gente definir o qubit, da gente ter uma tecnologia já aplicável, mas ela já tem uma tentativa de monopólio. Tem uma complexidade científica, né? Então, que dificulta provar a inovação real, invenções híbridas, então, invenções são invenções que trazem várias áreas do conhecimento, física, química, engenharia, computação, que aí a gente não tem como definir exatamente quem é o protegido, o que é protegido. E os litígios ainda são restritos a grandes empresas e centros de pesquisa. Em relação à segurança e proteção de dados, a computação quântica pode, no futuro, quebrar padrões atuais de criptografia usados por governos, bancos e empresas.
Computadores com poder para isso ainda não existem, mas os riscos já são reconhecidos. Governos já se preparam para a era pós-quântica, então o NIST desenvolve novos padrões de segurança, ou seja, a LGPD, o GDPR e outras leis vão precisar ser atualizadas para riscos futuros nesse ponto. E o possível impacto jurídico é uma necessidade de revisar toda a base legal de confidencialidade digital, caso a criptografia atual se torne insegura. Em relação a contratos e responsabilidade civil, enfrentam desafios inéditos com sensores, softwares e serviços quânticos. Há dúvidas sobre quem responde por falhas em cálculos quânticos, por exemplo, simulações químicas que causem um prejuízo. A auditoria vai ser extremamente dificultada porque um algoritmo quântico ele não funciona de maneira linear, então ele reduz a transparência jurídica. Existem questionamentos sobre a propriedade dos resultados gerados por sistemas quânticos em nuvem, por exemplo, gerado pelo computador quântico da IBM. Esses cenários ainda são teóricos, restritos a pilotos, mas indicam já os futuros desafios que a gente deve enfrentar, tanto em relação a desafios contratuais quanto de responsabilidade. Em relação à privacidade e vigilância, sensores quânticos em desenvolvimento podem rastrear pessoas, detectar movimentos sem câmeras, ler sinais biométricos e mapear ambientes com alta precisão. Mesmo em fase de pesquisa, eles já levantam debates jurídicos sobre limite da vigilância, coleta de dados sem consentimento, proporcionalidade de uso estatal, e as discussões são semelhantes aos debates atuais sobre reconhecimento facial e biometria, mas potencialmente mais sensíveis devido à precisão dos sensores. Meus queridos, o mundo capota. Quando a gente está tentando entender o que é lidar com dados biométricos coletados indiscriminadamente, legislação sobre inteligência artificial, vem então a computação quântica para atropelar mesmo, porque a gente tem que estar bem atualizado, né? Bom, impactos jurídicos da tecnologia quântica, regulação internacional e governança. Ainda não existe um marco regulatório global para a tecnologia quântica, há apenas recomendações da União Europeia, diretrizes de órgãos dos Estados Unidos, discussão em órgãos como órgãos dos Instituto dos Engenheiros Eletricistas e um órgão também que trata sobre proteção intelectual. Os debates envolvem padrões mínimos de segurança, interoperabilidade, regulação de exportação por potencial militar e controle de pesquisas sensíveis. Assim como ocorreu com a inteligência artificial, leis específicas serão necessárias conforme a tecnologia evoluir. Impactos jurídicos atuais e casos relevantes, apesar de ainda experimental no cotidiano, a tecnologia quântica já gera efeitos jurídicos, como eu falei para vocês, concretos, principalmente em relação à propriedade intelectual, segurança digital e privacidade. Casos como eu falei sobre a Nanoco e a Samsung, Nanoco e a LG, e disputas de patentes que mostram um papel crescente no setor jurídico. Advogados, então nós teremos que lidar com essas disputas técnicas. Vamos lá. Conclusão: a computação quântica pode transformar diversos setores, mas já gera desafios jurídicos em proteção de dados, responsabilidades por danos, propriedade intelectual, criação de normas para garantir o uso ético. Em relação à segurança digital e criptografia, como a computação quântica pode quebrar a criptografia atual, governos e empresas precisam criar normas para a adoção de criptografia resistente e desenvolver padrões internacionais para evitar brechas legais e reforçar a segurança global. Em relação à privacidade de sensores quânticos extremamente precisos exigem leis mais rígidas em relação à privacidade, definindo limites de uso, acesso e tempo de armazenamento desses dados. Em relação à responsabilidade civil, será necessário determinar quem responde por falhas dos sistemas quânticos, como nós vimos, né? Fabricantes, programadores, empresas, operadores criando legislações específicas para evitar lacunas jurídicas. Em relação à propriedade intelectual, que é o que tem mais sido questionado no momento, o avanço rápido da área exige regras mais ágeis de patente, permitindo inovação e colaboração sem prejudicar o compartilhamento de conhecimento. A computação quântica traz desafios jurídicos inéditos, mas também a chance de criar um ecossistema mais seguro e organizado em várias áreas. Soluções preventivas, que sejam novas leis, padrões internacionais, regulamentação clara, são essenciais para garantir a evolução ética e segura da tecnologia. Bom, eu lancei no início da nossa apresentação, eu lancei uma pergunta quando vocês ouviram inicialmente o termo quântico, né? Então, só para trazer essa discussão para vocês,
Eu queria que vocês pensassem, né? Não tem necessidade de responder agora, mas quando vocês tiveram contato com o termo quântico, nem todos estavam aqui quando eu comecei explicando que, na verdade, a partir do momento que eu comecei a pesquisar esse tema, eu comecei a receber, talvez o algoritmo tenha visto o meu interesse no assunto e tenha me mandado muitas informações, e eu recebi muita coisa indiscriminada, como já a venda de computadores quânticos, a venda de cursos, que é muito, a internet é o mundo das oportunidades, né? Então eu lancei essa provocação. Eu tenho para mim duas coisas, dois livros, então um do meu pai e da minha mãe, eu trouxe aqui, eu não sei se eu vou conseguir mostrar, não, Direito Quântico, Goffredo Teles Júnior, professor da minha mãe. Esse livro é de 1975, ele fala sobre o direito quântico. E aí, assim, eu até achei bastante interessante, desculpa pela formalidade, mas eu acho que ele fala uma frase bem, bem de início que eu preciso falar para vocês. Como o direito está relacionado ao mundo quântico. A revelação científica de como se comportam as partículas no âmago da matéria e as moléculas dentro da célula invalida conceitos clássicos que pareciam definitivos sobre a divisão do universo em mundo físico e mundo ético. A unidade da substância universal, que é um princípio filosófico de civilizações antiquíssimas, hoje se patenteia nos laboratórios da física moderna. Este livro é uma singela demonstração de que a ordenação jurídica é a própria ordenação universal, e a ordenação universal no setor humano. A ordenação da natureza única no mundo em que é promovida a ordenação cultural. Então, vejam, Goffredo em 1975. Não, é o livro da minha mãe de 1975, né? Eu não consegui, é a terceira tiragem. E eu recordo também, quando eu ainda criança, é, fui ao dentista e meu pai perguntou ao dentista o que era alguma coisa quântica, um livro sobre alguma ciência quântica. E meu pai falou sobre ciências quânticas que tratam a respeito das vibrações. Então, o termo que eu, como eu falei para vocês, é do início, né? As pesquisas se deram no início do século passado. A partir de então, várias outras ciências passaram a entender o mundo quântico, a tentar explicar o mundo quântico através do seu viés. E nesse ponto, um dos elementos da física quântica é a interferência, né? É você dar uma vibração para um determinado é, elemento e esse elemento vibrar como o seu pensamento. E aí, finalmente, um termo também que eu já falei no início da conversa, quando nem todos estavam presentes, o Paulo havia citado para mim uma frase de Einstein, né, que ele fala que Deus não joga com Joga dados, né, Paulo? dados. Pode falar, por favor. Não, é que Deus não joga dados, né? Isso, Porque é uma ciência, o universo quântico, ele tem uma lógica muito mais estatística do que determinística, né? Então, por isso que isso, ele falava isso, né? exatamente. Para a física quântica, um elemento, ele não é um ser, um átomo, um elétron, ele não é estar, ele é uma onda de probabilidade. E Não é uma ele matéria. muda, exato, ele muda conforme ele é observado. Para a física quântica, um elemento pode estar num lugar se for observado. Então, ao final de sua vida, Einstein foi entrevistado e ele falou exatamente a seguinte frase: Eu não posso conceber que a Lua não está lá se eu não estiver olhando para ela. Mas isso tudo são considerações filosóficas. Como eu falei também, o tema é bastante complexo, ele nos remete ao nosso tempo de estudo nos nossos bancos aí, para quem fez como eu exatas. Muito mais, assim, a gente tem que lidar com esse tipo de informação, é algo que foge da minha realidade atual. Então, eu tive que voltar para o banco de escola para poder entender um pouco sobre a física clássica, relativa e quântica, para poder passar. E o objetivo, obviamente, não é encerrar, é iniciar uma discussão sobre algo que a gente vai ter que lidar. Então, pelo menos eu espero, né? Eu espero viver para ver isso. Então, algo que a gente vai ter que lidar com isso, tá bom? Eu passo agora a palavra a Jane, e aí, qualquer dúvida que vocês tiverem, também estou à disposição.
Bom, gente, primeiro, parabéns, minha amiga, minha colega, que expôs perfeitamente, de forma muito completa e de uma forma muito didática, essa matéria que realmente é complexa, é encantadora, né? Mas, ao mesmo tempo, traz muitas, vamos dizer assim, surpresas e aquela sensação de, é uma coisa para o futuro, mas não é. A gente comentou muito, e foi a sensação que eu tive desde o do início, era justamente assim, que eu comentei. Eu trabalhei no CONAR há muitos anos atrás, que é um órgão que regulamenta a propaganda. Então, supostamente, seria o órgão onde toda a parte de tecnologia e de mídia e tudo mais estaria um acesso maior. E quando começou a internet, vamos dizer assim, mais comercial, dentro do órgão todo, existiam apenas 3 computadores com internet. Um do diretor, um da secretariado e um meu. Então, e ainda era de escada. Então, a gente falava assim, nossa, né? Hoje, na palma da mão, a gente conversa, vamos dizer assim, não vou dizer nem estou entrando na inteligência artificial. Hoje a gente conversa por um celular, por um aparelho, com uma pessoa que está na China, em tempo real, vendo, conversando e interagindo. E aí, vamos lá, mais além, inteligência artificial, fazendo as cirurgias à distância, etc., robótica e tal. Então, isso está muito mais próximo do que a gente imagina. Eu, assim, não tenho muito, né, praticamente nada a acrescentar, porque a apresentação foi perfeita e completa, mas eu gostaria de puxar algumas coisas que eu acho surpreendente. Primeiro de tudo, que a perspectiva da computação quântica está mais acessível, vamos dizer assim, não diria comercial, mas o prazo que eles colocam para estar acessível no dia a dia é de 5 a 10 anos. Então, muito próximo, ao meu ver. Outra coisa é que a computação quântica, ela usa um algoritmo, o Shor, que é um algoritmo quântico capaz de quebrar toda a criptografia que nós temos conhecida hoje, e usualmente as mais seguras hoje. Então, é um comparativo, né? Para decifrar um arquivo criptografado com as técnicas e tecnologias que nós temos hoje, um hacker levaria bilhões de anos. E com a computação quântica, essa quebra, esse decifrar, ele pode ocorrer em minutos ou horas. Então, isso é bem... E claro que impacta diretamente, né? Vai impactar diretamente contratos digitais, assinaturas digitais, certificados, sistemas de autenticação, sigilos de dados sensíveis, ou seja, existem alguns riscos aí, vamos dizer assim, de grande proporção, né, com relação à sociedade. Então, aí entram, né, algumas questões, como você comentou do NIST, né, que é um instituto que já está criando algumas diretrizes, normas, parâmetros para esses, vamos dizer, novos cadeados, né, e que vai ser, a gente comentando sobre LGPD, GDPR, privacidade, por certo, uma das indicações vai ser exatamente o quê? Que as empresas comecem a planejar migrar esses sistemas de criptografia hoje existentes para uma criptografia pós-quântica, de forma a provar a diligência nessa transição para esse novo sistema que é PQC, né? Então, para quê? Para evitar que, né, assim, os ajustes dos contratos vão ter que ter cláusulas novas aí com relação a essa questão toda. Inclusive, o ICP Brasil também vai ter que migrar o sistema dele justamente por todas as nossas assinaturas digitais, inclusive governamentais que nós temos hoje, né? E a outra coisa que também é interessante que eu achei na pesquisa como um exemplo, uma ilustração, é a questão dos hackers que já estão coletando dados e informações criptografadas hoje para guardar para no momento oportuno, que aí, como está sendo, né, mais ou menos estimado de 5 a 10 anos, eles, vamos dizer, terem acesso a informações extremamente valiosas, né? Então, é incrível, eu acho que a gente, como você mesmo falou, é uma matéria para a gente apenas
iniciar, quer dizer, até 2026 vamos ter novas possibilidades aí para discutir o tema, que eu acho que é super importante, e considerando que a tecnologia, como a gente lançou o nosso livro falando de inteligência artificial, um mês depois, ou dias, um mês depois, veio com tudo o ChatGPT. Então, a gente também tem que se preparando, estudando, entendendo, porque a perspectiva é 5, 10 anos, mas a gente pode ter aí uma surpresa no meio do caminho. Então, nós que somos da área, temos que estar um pouquinho mais, né, andando aí, antenado com isso tudo que a gente que já está acontecendo, como você falou, né? Então, muito obrigada a atenção de todos, obrigada aí, Inês, pela apresentação incrível, e palavra aí ao Paulo, a Viviane, e obrigada. Inês, Jane, realmente é um assunto bastante complexo, né? E que vai ser transdisruptivo, né? A gente fala de inteligência artificial que já é disruptivo, né? E justamente vai ser algo que é aquele tipo de coisa, né? Se você não puder mais confiar na criptografia, né? É o único ponto hoje que torna crível as coisas que estão acontecendo no mundo digital, né? E aí, dia seguinte você vai ter que começar a assinar contrato na mão, voltar aí no cartório, né? Quer dizer, será que a gente vai ter que andar para trás, né? Ou seja, o que que vai acontecer nesse momento, né? Que essa tecnologia estiver disponível, porque realmente ela vai mudar toda a forma, né, como se processam os dados e essa velocidade do processamento, né? Então, realmente, como é que você vai trabalhar com isso, né? Eu acho que acaba sendo algo filosófico, né? E pensando em algo filosófico, né, me remete ao discurso que eu vi essa semana do Bernie Sanders, né? Ele foi candidato a presidente dos Estados Unidos, acho que ele já foi também deputado, não sei se agora ele está com um cargo eletivo, né? E ele já tem uma certa idade e tudo mais, né? Mas justamente perguntaram para ele, não, a inteligência artificial vai ser do bem, vai ser do mal, tal, né? Pode regular, não pode regular. Então, em termos de inteligência artificial, que eu coloco também, extrapolo para esse tipo de tecnologia disruptiva, né? Ele disse, olha, o que é preocupante, né, que tem os boomers e os doomers nesse universo. Os boomers dizem que tudo vai vir para revolucionar e a gente ter o paraíso na Terra, né? E os doomers é que dizem que tudo vai acabar porque não vai ter, né? Então, daí perguntaram para o Bernie Sanders, né, o que você acha, né, da inteligência artificial? Ela vai nos levar para o, né, pro paraíso, né, dos boomers, né, conforme eles estão falando. Ele falou, olha, uma coisa que me preocupa, né, é que quem vai dirigir isso é quem está controlando essa tecnologia, né? E você vê que quem está controlando essa tecnologia, né, são os senhores que estão preocupados em reduzir pessoas, cortar planos de saúde, diminuir. Ou seja, se as pessoas têm esse tipo de preocupação nas empresas e no governo que elas têm, né, ah, que atitude eles vão ter em relação a regular ou a inteligência artificial, ao uso dessa inteligência. Para onde vocês acham que isso vai caminhar, né? Se as pessoas que controlam essa tecnologia são pessoas, né, que pensam em maximizar os lucros, né? E daí ele cita, né, exemplos da própria Amazon, que já fez cortes de um monte de gente, porque automatizou com inteligência artificial, do Facebook, que também diminuiu departamentos inteiros, o do Elon Musk, que também fez, né? Implementou a inteligência artificial para reduzir, cortar, né? Então falou que justamente é preocupante por causa disso, né?
eu extrapolo essa linha de raciocínio, né, para esse tipo de tecnologia. Ela pode ser usada tanto para o bem, não, né? Daí depende muito de quem vai controlar essa tecnologia e como ela vai ser usada. Porque realmente eu concordo aí com os comentários finais da Jane, né? De que realmente, ou seja, pode quebrar todos os paradigmas que dão alguma confiabilidade para o que a gente usa em termos de internet hoje, né? Então, pode ser que um dia a gente acorde, vai precisar ter que voltar aí no cartório, reconhecer firma, vai ter que ir no banco para, né, fazer uma movimentação bancária, né? Quer dizer, o meio digital, né, vai ser tão inseguro, né, e vai poder se usar, né, as pessoas vão estar tão vulneráveis que vai tornar inviável você usar, né? Então esse tipo de tecnologia, apesar de ter um potencial realmente para ser maravilhosa, eu acho que é fantástica, né? É aquele tipo de coisa, até modelos climáticos, né, dizem que é uma aplicação também muito Incrível. importante, né, da tecnologia da computação quântica, né? Então, poder simular modelos de atmosfera, modelos de aquecimento global e tudo mais, ou seja, várias aplicações, aplicações na saúde, né? Só que daí você vê quem é que está controlando essa tecnologia, né? Então, é isso que acaba, talvez, preocupando um pouco, para onde ela vai ser levada, né? Mas, Paulo, Espero. Paulo, Oi. tem que ser um pouquinho positivo, Paulo, porque aí Não, o que eu eu ia espero, dizer, mas é, justamente, né? mas vamos dizer assim, Tem que estar alerta. Tem que- para além da infraestrutura, né, que isso não está ao nosso alcance, o que a gente precisa realmente, ainda, quer dizer, precisa não, é evidente que o que precisa ser fomentado é a educação digital, palavra de ordem. Por quê? Porque essa onda, como a própria onda da inteligência artificial, vamos dizer, e aí vai, o que a gente precisa? A gente precisa, eu digo nós que estamos aí na área, né, exatamente se importando, sabendo e querendo compartilhar. Educação digital, as pessoas precisam, ao menos, saber o que está acontecendo, né? Ao menos, quais os riscos, quais as vantagens, para poder fazer as suas escolhas. e Então, sobre esse. da Desculpa. nossa parte, eu penso que a gente tem como contribuir dessa maneira. Com relação à parte de infraestrutura, é claro que a gente ainda está, né? Estamos à mercê, sim. Mas eu acho que essa coletividade, né? Aí fala dos dirigentes, mas essa coletividade informada pode sim tendenciar e conseguir um resultado diferente, né? Tem, o meu discurso, Jane, não é pessimista. O meu discurso é justamente no sentido que você está falando. Temos que ficar alerta e trabalhar, porque se a gente cochilar, o futuro não vai ser tão bom. É nesse aspecto que eu estou colocando, né? Nesse Existe ponto, esse potencial, né, de realmente causar um dano muito grande na nossa vida. Então, por outro lado, tem que se trabalhar, né? Tem que estar muito consciente desse potencial, né? E trabalhar para que isso realmente seja usado para o bem e tudo mais, né? Paulo, nesse ponto, né, eu acho que é muito importante aquele momento em que eu falo, em que está uma briga muito grande atual em relação à propriedade intelectual. Então, de fato, toda a tecnologia, quem controlar, vai dominar. E porque tem tanto investimento, é uma corrida. A corrida não é para ter a melhor tecnologia, é quem vai lucrar mais com isso, quem vai se beneficiar mais com isso. Então, eu falei sobre até questões militares. Então, os governos também lutam para que tenham essa tecnologia à disposição. Então, saindo um pouco da parte filosófica, entrando exatamente na questão da computação quântica, é assim, a partir do momento em que nós tivermos uma definição de que isso
é concreto e que é possível, aquele que dominar antes essa tecnologia vai sair largada na frente. Então, é algo como eu já citei a tecnologia, a internet dos anos 90. A gente vai dar um salto agora tão grande, e isso eu acredito que, apesar, né, dos estudos da Jane indicarem de 5 a 10 anos, é algo que já está sendo trazido para a nossa realidade. A realidade individual ainda não existe, né? Então a Inês, gente não tem acesso a um computador quântico. Se alguém aparecer na internet vendendo um computador quântico, é golpe, né? O curso quântico é golpe. Mas as grandes empresas já têm isso. Então, quem sair na frente vai lucrar. Em termos econômicos, em termos, sem dúvida alguma, a gente vai ter aí um avanço muito grande. Inês, boa Oi? noite. Boa noite, Parabéns, Adriana. meninas, pela palestra, adorei. Obrigada. Fiquei um pouco preocupada. Pelo jeito, a China está na frente, não é? Em algum caminho, sim. Nós temos a China, ela lançou uma rede de 2.000 quilômetros. É muito grande. Então a gente tem, sim, ela tem um avanço, mas eu não posso dizer especificamente que ela está na frente, porque como envolve, eu já vou deixar você concluir, só para chegar nesse ponto, tá? Como envolve várias áreas do conhecimento, a China pode estar na frente num determinado ponto, mas a gente tem outros, né, também bem adiantados. Pode concluir, Adriana, desculpa. E não querendo ser pessimista, mas um pouco na linha do Paulo, a China usa muito a inteligência artificial para perseguição religiosa. Uhum. E isso é bastante preocupante, né? Imagina, aí quando você falou, eu falo o seu nome, ele vai procurar, ele faz umas vibraçõezinhas e ele já encontra. Imagina para perseguição o que isso não vai representar, não é? Sim, Então, não deixa de ser preocupante, né? sim, Adriana, Hum, ampliando um pouco, eu dei o exemplo do nome para a gente entender uma busca, né? hum, Mas na realidade, ela também é capaz de identificar dados biométricos de uma forma exponencial. Então, quando a gente fala sobre privacidade, esse é um tema muito complexo muito complexo, muito sensível em relação à computação quântica, porque ela vai permitir, imagine, eu não consigo dar um exemplo, mas assim, acho que o melhor exemplo mesmo é onda, né? Falar sobre ondas. Então, quando a gente faz uma busca individual, uma determinada coisa, ela é mais focada. Quando você amplia essa busca de uma forma que ela pode buscar não só de forma rápida, mas de forma complexa, você pode ter certeza que isso se torna um perigo, sim. Mas ele hum, precisa, e aí eu vou na linha da Jane mesmo, precisa ser educado. Por isso, o meu último slide fala sobre governança. Da mesma forma que eu estudo, a gente precisa ter um controle, a gente precisa ter leis, assim. Por isso que eu falei também que o mundo capota. Quando a gente está estudando inteligência artificial, dados biométricos, aí vem alguma coisa e catapulta e fala assim: uhum. é isso tudo junto e mais um pouco. Então, realmente é um perigo. Se estiver em mãos erradas, sim, indo na linha do Paulo, ele pode ser mal utilizado, ainda indo na linha da Jane, hackers que já estão se preparando de forma antecipada sobre o que ainda vai acontecer, porque já que a gente está falando de É uma certo, realidade palpável, né? porque é certo, né? Vamos dizer assim, É, eles já estão exato. se Então, assim, precavendo. sim, a gente precisa ter receio e por conta disso a gente precisa ter controle. Então, eu Então, mas as repito, normas do NIST, como você comentou, e eu li bastante sobre isso, elas já estão dando as diretrizes e as novas formas dos novos cadeados, ou seja, vai passar a ser palavra de ordem, especialmente, claro, vamos considerar as áreas mais sensíveis, banco, área de laboratório, área de dados médicos, né, dados sensíveis, justamente o quê? Vai ter uma responsabilização para aquelas empresas que tardarem, porque elas têm que acompanhar essa migração. As grandes empresas, os grandes laboratórios, eles estão utilizando a própria tecnologia, então eles vão ter que ter alguns protocolos para fazer essa migração. E o NIST já saiu na frente,
determinando quais são essas regras, vamos dizer assim. Ainda de forma, vamos dizer assim, imagino que eu ainda não tive acesso, né? Mas eu imagino que ainda de forma ainda, vamos dizer, Amadora, né? incipiente. Mas, mas eu acho Outra, que a coisa já está começando. outro Vai ter universo, alguns limites. outro universo em risco com computação quântica é blockchain e Sim. criptomoedas, né? Oh, Isso aí. Ou Sim, nem seja, fala. Se agora já está se tendo você tiver problema, um computador quântico e conseguir colocar é, ele à disposição, colocar ele numa rede de bitcoins, né? A segurança do blockchain está em que ninguém consegue ter mais do que 50% da computação da rede. No momento em Paulo. que você tiver uma computação quântica, você consegue vencer isso e quebrar o elo, né, do blockchain. Paulo, há uma discussão até como a extinção, a eliminação do blockchain. Sim, Por conta, então é algo que assim sim, coloca sim. em risco muita coisa. Então a gente tem uma mudança de paradigma muito grande em relação a isso, porque a criptografia vai estar em risco, né? Então a gente tem que Sim, ver que não, o próprio blockchain ele pode ser imagine o eliminado. mercado no dia seguinte, né? Gente Sim, que, ou seja, imagina o tamanho do ativo que hoje está preso em blockchain, né? Se ele deixar de existir amanhã, imagine a quantidade de recurso que vai desaparecer do mundo, né? sim. É loucura, né? Mas eu não acho que é só a gente que está acompanhando isso, né, pessoal? Eles também estão lá, tá todo mundo. Tá sendo uma corrida para, vamos dizer, corrida para o ouro, né? A corrida do ouro, novamente. Mas eu acho que a questão da infraestrutura não está ao nosso alcance, mas a questão da educação digital, de promover isso, de sensibilizar as pessoas, isso é fundamental. Inclusive porque até uma parte da apresentação, Inês, quando você comenta sobre a questão, que agora a Adriana falou também, sobre a questão do monitoramento que é feito, teria que ser assim, monitoramento quântico, que é extremamente sensível, invasivo, tudo. Quer dizer, é uma percepção quase que absoluta, né, da pessoa. E aí entra na questão do parece consentimento. que é Mas para a bem pessoa mais consentir, eficiente e mais rápido, né? então, para a pessoa consentir, ela precisa saber o mínimo, né? O mínimo. Então, eu acho que nosso trabalho aqui, né, de formiguinha, tem que permanecer e fazer um mutirão de formiguinha. Sim, Gente, Inês e parabéns. Jane, parabéns, viu, pela apresentação, muito legal. Eu sei que tem o lado negativo aí, pessimista, mas eu queria ouvir um pouquinho do lado positivo. Eu achei muito interessante que vocês falaram que ele simula medicamentos, é isso? Como é que é isso, gente? Algumas, primeiro, né, para a gente, pensando em uma vacina, a gente vai eu acho que mais ou menos a gente vai ter conhecimento um pouco de como funciona a vacina, né? Você aplica um vírus atenuado. Acho que todo mundo teve um pouco acesso por conta da época do Covid, né? Aplica um vírus Uhum. atenuado, ou você aplica um pedaço de vírus para que o seu é, sistema imunológico identifique e depois, quando vê a ameaça real, ele acaba Atuando. eliminando, atuando, né? Então, o que é capaz? Ele é capaz de uma forma vetorial, analisar, obviamente não em seres humanos, não é isso, né? Avaliar infinitas possibilidades. Porque como não é linear, como ele tem essa questão da sobreposição, ele pode testar várias, não só vacina, mas remédios para doenças que a gente ainda não tem acesso. Eu lembro que eu fiz uma. Eu acho que fica mais fácil de eu explicar dessa forma. Eu nem sei se todo mundo aqui estava presente,
mas eu fiz uma apresentação há alguns anos a respeito do biohacking, que falava exatamente sobre a criação. Em algum momento eu falava sobre a nanotecnologia e o desenvolvimento de uma vacina específica para um ser humano, não é para uma doença. E isso existe. Uhum. Então, ela obviamente tem um custo altíssimo, então é possível fazer com que uma nanopartícula seja absorvida por um organismo e ela trate daquele organismo daquela doença específica. Isso existe. Eu estou falando de fatos trazidos por pessoas da área da farmacologia, da farmácia, que me trouxe essa informação antes de eu estudar sobre o biohacking. Imagina que isso individualizado e multiplicado de uma forma exponencial, você possa conseguir remédios individualizados para não para uma pessoa, mas para um grupo, para exatamente para uma etnia específica, porque a pesquisa ela passa a ser uma progressão, não posso falar de progressão geométrica porque é muito pouco, mas para o nosso, ainda trazendo para a nossa época de estudo, é algo como estudar a progressão. Como que é? Uma geométrica é Linear, progressão linear, né? Progressão linear é aquela que é aritmética, só. é. Então, e a geométrica? É muito pouco em se falando da computação quântica, mas é algo que ele traz uma quantidade exponencial de possibilidades, e por conta disso você consegue desenvolver vacinas, a Pfizer e a AstraZeneca, coincidentemente algumas que já estiveram no nosso conhecimento popular, né? Então estão à frente desse estudo, né? Então, é assim, a gente sabe que vacinas e remédios, eles são feitos através da tentativa de erro e acerto, né? As pesquisas laboratoriais, o método científico é feito dessa forma. A partir do momento em que você traz elementos da física quântica que você pode sobrepor, você pode ter emaranhamento de partículas, você consegue jogar isso para a área da biologia. É muito interessante. Então, seria mais ou menos nesse sentido. Falando também da parte do ESG, né? Falando sobre um pouquinho sobre ambiente, também conversei com uma pessoa que já é do conhecimento de algumas pessoas aqui da nossa comissão, que participou de uma reunião presencial, falando a respeito disso e sobre os impactos que a computação, a física quântica pode trazer exatamente isso, trazer materiais novos, trazer soluções novas para problemas antigos. Então, várias áreas do saber podem aplicar os elementos da física quântica, porque afinal se estamos certos, né, que o mundo é feito, que o universo é feito de átomos e os átomos são formados por partículas e elétrons, então a gente está falando do universo inteiro. Então, se há leis da física que devem obedecer um padrão, então o universo inteiro deve obedecer esse padrão. Muito bom, excelente, obrigada. E assim, usando a lógica, né? Se a gente pensar, o ideal seria ter a vacina para aquele grupo, para aquela pessoa, né? Lógico, Uhum. claro. Acho que daqui no futuro eles vão falar, nossa, eles davam a mesma vacina em todo mundo. Isso, Olha só. que É, absurdo! claro. Imagina, nós vamos ser assim, rechaçados, falar que, pelo amor de Deus, coitados. Que povo Quantos louco! morreram? Nossa, que gente atrasada. Eu É, conheço sério. alguém que é assintomático para Covid, eu não sou. Daí teve alguém assim que só teve o nariz escorrendo. Eu passei mal, peguei Covid, né? Não vou citar nomes aqui. Mas Muito cada interessante. organismo é diferente, né? Uhum, exatamente. Muito bom. E Acho que é era isso. isso, Tudo né, tem os dois Paulo? lados, né, gente? Mas eu acredito que vai vir assim para trazer um ganho infinito. O meu Assim, Aham. professor de medicina legal, ele não era da área do direito, ele era médico, né? E ele focou muito na parte da psiquiatria forense. Inclusive, ele era é, da Associação de Psiquiatria, eu não recordo agora muitos detalhes, mas ele era também um perito. Né, eu tive contato com alguns grandes nomes da psiquiatria forense. E esse meu professor, ele me falou que nós tememos o desconhecido, né? Então, tudo aquilo que o ser humano, nós somos, é,
seres que repetem padrões, que vivem em sociedade, que precisam desse padrão para poder sobreviver. Então, nós tememos por uma questão de sobrevivência, nós tememos o desconhecido. E, inclusive, assim, até rotas. Por que nós fazemos sempre a mesma rota para ir para casa? Porque o rato, ele não pega o veneno que você põe no meio do caminho dele, porque ele passa lá todo dia e aquilo lá é novo, ele tem medo do novo. Então, por uma questão de sobrevivência, a gente teme o desconhecido. Eu acho que isso vale para esse momento que a gente está vivendo e para outros que nós já vivemos antes. Aquilo que a gente conhece, a gente teme, então eu acredito que tem. E além disso, eu sou uma pessoa que vê o copo meio cheio, né? Então eu vejo muito mais o lado positivo, eu vejo esse avanço tecnológico como algo que a gente deve aplaudir, porque vai trazer benefícios, e lógico, sem ser ingênuo, que al- Há alguns vão riscos, se beneficiar óbvio. muito disso, né? Claro. E também os seres humanos também são muito adaptáveis, né? Se a gente Também. parar para pensar, tem isso. Você está confortável aqui, você fala, imagina se eu ia morar no Polo Norte, na Finlândia, 50 negativo todo dia. Não, eu morro. Não, Mas meu eu amigo. visito. Então, amigo, eu vou te avisar, você não morre. Você vai sofrer, mas você vai se adaptar. Então, nós temos essa questão também. A gente tem medo do desconhecido, mas depois a gente se adapta, né? Depois a gente toca o negócio, a gente até por questão de sobrevivência, mas a gente segue, né? Eu acredito que vai, eu também sou como você, eu também estou Eu com vou grandes agradecer aos expectativas. colegas que ficaram aqui, porque o assunto realmente é complexo, né? É difícil, e agradecer a parceria da Jane, tá, Ai, pessoal? querida, eu que Então, agradeço, eu que agradeço. Bem, eu acho que em relação ao nosso workshop é isso, né? Realmente só fechando aí, dando um laço, parabéns Inês, parabéns Jane, foi realmente uma exposição aí bastante instigante, né? Bastante completa e instigante, muito obrigado. E eu queria falar também de um outro assunto muito instigante, né, Viviane? A nossa reunião de dezembro. Ele é muito instigante. Então, eu queria justamente ver com vocês. Em princípio, a gente está agendado, né, Viviane? Dia 8, uma segunda-feira, e justamente é o nosso encontro anual, né, a nossa confraternização, né? Então, eu acho que vocês acham que segunda-feira é um bom dia? Vocês têm outra sugestão? A Inês já balançou que sim. Jorge, a Adriana Josh foi vai. embora. O Jorge foi embora, se retirou do recinto, que é que nem o Elvis. A Adriana vai, né, Adriana? É isso aí. Então tá. Eu não sei, eu gosto muito, né, daquele Mister Mills, eu acho um ambiente bacana. Agora, eu não sei, Viviane, você tem outras sugestões? Você acha Então, que. quem tiver sugestão e puder encaminhar, fique à vontade, né? ano passado, a gente ficou em dúvida com outro que não, ele foi inaugurado, é praticamente do outro lado da rua. Ele foi inaugurado naqueles dias, então a gente não conseguiu porque não ia ter, a gente não ia conseguir naquele dia, né? Não sei nem se abre de segunda-feira, que é o Bira, que ele é também grande, é iluminado, tem bastante opção. Eu, para ser sincera, fui uma vez só lá, mas podemos pôr em votação também. Uhum. E se for pet É. friendly, o Max vai também. Então É vamos pet levar todos os friendly. cachorros, eu quero ver a briga. Vou, leva a Carmela também. Olha, o Ou problema do seja, não pode Bira, ser um lugar que tenha salsicha, né? Então, para levar os cachorros. o Aí problema eu que eu vou levar vejo o menino. no, o Eu vou problema levar que eu o vejo menino, no ó. Bira, viu, Ah, Inês? O que problema que eu bonitinho. vejo no Bira é que o lugar é mais barulhento, Ah, tá. entendeu? Então eu gosto de um lugar que a gente conversa, né? Tudo bem. Não sei, Tem o porque Osni também, né? Não sei ali Ótimo. O também. Osnir também é muito o bom, tem um Osni andar também de é cima. legal, De é repente, O para Osnir legal. tem até reserva em diferenciar, cima. né? É. Uhum. A gente põe para votar, tá bom? A data Adriana, ficou já tá então 8 de chovendo. dezembro? É, Tá Tá, bom. dia 8. E dia Bem, 8. horário? domingo Às vem. 19? 19 horas, né? Porque eu, 21, tenho que estar na cama. Então, Ai, meu Deus, Nana Nenê.
Então é a Não, mesma é que eu bate-hora. quero dormir pelo menos umas 6 horas e meia. É por isso que eu vou dormir assim. É a mesma bate-hora. Ah, é? Você também, Jorge? Estamos Não, na mesma faixa, mesma vibe. Você vai tirar foto do final, Paulo? Vamos tirar sim. Vamos? A Ana Com também cachorro ou chegou. sem cachorro? Com cachorro, o seu é lindo, Adriana. Eita, nós somos pet friendlies agora. Muito. Então, deixa eu tirar outra foto aqui. Vamos A lá. Inês tirou com Três, dela. Cadê o dois, da Jane? 3, 2, 1. Peraí, Nininho, olha para lá. Ah lá, Nininho. Que bonitinho. Cadê o cookie, Jane? Opa, Peraí, o o meu Cláudio cookie está chegou atrás só do agora. marido. Vamos lá de novo. O Cláudio entrou agora. Lá, lá, 3, lá. 2, 1. Ah, vamos lá. Deixa Ah, eu ver se sai tudo direitinho. certo. Deixa eu colocar lá. Esse Ah, daqui é muito saiu. elétrico. Eu sei, essa raça é muito mesmo, ele é É. Jack lindinho. Russell? É. Hã? É o É Jack Jack Russell? Russell, é. É danado, né? É Terrível. menino. É. Então, aqui em casa todo mundo queria o cachorro. Eu falei, eu fui estudar a raça. Quando eu descobri, falei, obrigado, pessoal. Olha, vocês vão ter que escolher outra raça, porque ele tem muita energia, né? E esse meu Deus, ele é. É, mas. O pai dele, que era da minha filha, ele Ah, dormia mais. Aí a minha filha foi embora, que ela casou, e ela falou: "Ah, mamãe, vou cruzar." Aí cruzou ele e me deu um filhotinho. Aí o filhotinho é terrível. Ele quer brincar o dia inteiro. Ele fez um inteiro. aninho. Meu É, Deus. Ele tá com quanto tempo? um aninho ele fez. Ah, ainda tá no ritmo. Ah, mas acho que o seu é todo tempo, viu, Estamos linda? entrando em Mesmo mais clima velho. de confraternização de fim de ano Eu aqui. gosto. Já. Ai, com papos caninos, é isso aí, É, gente. Ótimo. Vamos mas encerrar, foi daí bom, dia 8 gente. a gente continua, tá Tá bom? bom, tá bom. Combinado. Nos Boa vemos noite. lá, Beijo, boa Boa noite, noite. então. Boa pessoal. Obrigado. noite. boa Até Tchau, noite, boa mais. tchau. Boa noite. Boa noite. Tchau, noite. Tchau. tchau.